Olá, internauta. A TVDN recebe o senador Cristóvão Buarque. O senador Cristóvão Buarque está em Fortaleza para lançar o livro O Erro do Sucesso. Seja bem-vindo, senador. Muito obrigado. Senador, explica primeiro sobre o que se trata o livro O Erro do Sucesso. Primeiro, o que é o livro? É uma coleção de palestras que eu fiz, creio que todas elas no exterior, que eu traduzi, coloquei em texto e decidi publicar. O que é que elas têm em comum? É que todas elas tratam de grandes problemas que a humanidade enfrenta hoje, como migração agora. O livro tem palestra de 15 anos atrás e que já falava desse risco de migração em massa. O que é que ele tem em comum e que é o que dá o título? É que todos esses problemas, terrorismo, migração, desemprego, tudo isso decorre do fato de que a civilização industrial teve tanto sucesso que causou os problemas. Por exemplo, migração. O sucesso da Europa atrai os africanos. Terrorismo. O sucesso do mundo ocidental foi tão forte que menosprezou tanto as culturas islâmicas, por exemplo, que caem no terrorismo. O desemprego. Houve tanto sucesso da ciência e da tecnologia com a robótica que provoca desemprego. Por isso, o erro do sucesso. O sucesso da civilização industrial, tecnicamente, gerou os problemas, por falta de uma ética que regulasse o sucesso. O sucesso veio da técnica, sem uma ética. E aí a gente vive esses problemas. Senador, saindo um pouco do âmbito do seu livro e partindo um pouco para a política partidária, hoje o PDT ele vive a expectativa de receber os irmãos Cid e Ciro Gomes, né? E aí a parte do objetivo dos dois irmãos é pensando na candidatura à presidência da República em 2018. Queria saber, senador, como é que o senhor está avaliando essa negociação? Veja bem, primeiro eu acho que não é mais uma expectativa. Eu acho que tanto Ciro como Cid já estão dentro do PDT. Então não é mais uma expectativa. E eu acho que a avaliação vai precisar de alguns meses ou anos para saber quanto tempo eles ficam. Porque na história deles recente, eles ficam um pouco tempo nos partidos. A gente vai ter que esperar para ver o que é que eles vão trazer. Mas o senhor acha que o impacto no PDT que eles trazem, como é que o senhor avalia o impacto? Eu acho cedo, porque por um lado trazem votos, sem dúvida alguma. O Ciro é um dos candidatos a presidente que tem uma votação muito grande. O Cid é um governador de sucesso e eles têm muita força no Ceará e prestígio no Brasil. Eles vão trazer votos. Ideologicamente, sinceramente, eu acho que tem uma certa quebra da nossa visão partidária que vem de Darcy Ribeiro, de Brizola, de pôr a educação como o verdadeiro vetor do progresso. Mais do que a economia, é a educação que faz o progresso. Então, eu acho que ideologicamente a gente não sabe ainda como vai ser esse diálogo. Agora, eleitoralmente, fortalece. O senhor acha que eles fogem um pouco ideologicamente? Acho que fogem muito. Agora, é verdade que não é só eles que fogem. O PDT hoje está tão misturado que não se pode colocar a responsabilidade neles. Eles é apenas mais uma maneira de ver a política, mas tem outros, cada um. E não é só o PDT, os partidos hoje todos são uma grande misturada, né? Exatamente isso que eu ia perguntar, senador, porque hoje se fala muito de como os partidos se transformaram, né? E aí, como é que hoje está o PDT? Como é que o senhor avalia? O PDT, a meu ver, perdeu o rumo. Isso eu previ em 2006, no final, quando o Lupe decidiu aceitar o convite para ser ministro do Lula. Ao entrar no ministério, perdemos a nossa identidade. Passamos a ser mais um daqueles partidos que estavam ali. E tivemos que justificar coisas horríveis, como a corrupção, como os equívocos na política econômica. Agora, a violência como o ajuste é feito. Nós somos parceiros de um governo falido. O governo é falido que está aí. E o PDT é sócio dele. Eu considero que isso foi um grande erro e alertei em 2006, quando ele entrou. Aí em 2010, quando o Lula foi reeleito, aliás, quando Dilma foi eleita, eu
fui contra continuar. Quando o Lupe saiu, fui contra o Manuel continuar. Eu acho, e agora, quando a Dilma foi reeleita, fui contra continuar. Acho que foi um grande erro. Perdemos personalidade. O PDT hoje é um partido sem personalidade. Agora, os outros também são. Por isso, quando as pessoas perguntam, e se você é crítico ao PDT, vai sair dele? Não, não vou sair. Porque quem está na política não sai de um partido, entra no outro. Você sai de um para entrar no outro. Não tem nenhum aí que me atraia. Então, não vejo por que sair do PDT. Senador, então o senhor acha que hoje o PDT ele se distanciou dos ideais que defendia o Leonel Brizola, do que defendia o Darcy Ribeiro? Totalmente, totalmente. Nosso ideal hoje é o do PT. O PDT é um puxadinho do PT, como o PCdoB. Como era o PSB até o Eduardo Campos dizer, não, nós não vamos ficar nesse projeto. Então, o PDT hoje é um puxadinho do PT, como dizia... como diz o Pedro Tax, que por isso saiu. Mas eu não vou sair como ele saiu. Mas quais são os pontos, especificamente, que o senhor acha que o partido ele se afastou daquilo que ele defendia? Primeiro, tem sido conivente com a corrupção. Fechou os olhos à corrupção do governo, fechou os olhos ao aparelhamento da máquina do Estado por parte do governo, que o PDT faz parte. Não alertou para os erros da presidente Dilma, como eu alertei muitas vezes. Vai acontecer isso, aconteceu tudo. Escrevi, não apenas falei, escrevi. Tem um folhetinho meu assim, como um livrinho, que de 2011, eu creio, 2012, que dizia, a economia está bem, mas não vai bem. Aí listava o que é que ia dar errado. Não exigimos da Dilma prioridade da educação. Não exigimos. Ela cortou agora 9 bilhões e meio de reais do MEC. O PDT não fez um pronunciamento. Eu fiz. Outros senadores e deputados fizeram, mas o partido não fez. Não exigimos que ela levasse adiante um programa radical de escolas de qualidade em horário integral. Nós aceitamos o governo do PT como ele é, e não está bem. E o senhor acha que o PDT ele se afastou um pouco, quando ele se afastou um pouco do ideal, ele passou a concentrar muito o ponto de vista da preocupação mais com a eleição? Também, é isso. Com a eleição e com cargos. E com cargos para ganhar a eleição, que é a tragédia do fisiologismo da política brasileira, né? Você quer apoiar um governo para ter cargo e quer ter cargo para usar cabos eleitorais e ganhar a eleição. E às vezes termina até ganhando, mas vende a alma. O PDT vendeu a alma. Ao analisar esse ingresso dos irmãos Cid e Ciro Gomes, o senhor se preocupa que o objetivo eleitoral ele esteja hoje sendo superior a esse objetivo ideológico do partido? Eu tenho certeza de que o PDT hoje está com o objetivo eleitoral, mas não por causa da entrada do Ciro e do Cid, não. Já é antes disso. A entrada do Ciro traz uma força eleitoral. Eu acho que não dá uma força ideológica, mas a culpa não é do Cid e do Ciro, não. A culpa é do PDT. Nossa. O senador, e como é que o senhor avaliou o PDT agora romper com a presidente Dilma? Não rompeu. Não rompeu. Foi um jogo de cena do ponto de vista dos deputados. E muitos dizem que com a intenção pior de que romper, que é para mudar o ministro, que é uma jogada muito feia isso. Agora, além disso, eu defendi não entrar no governo Dilma, defendi sair do governo Dilma, mas muito, muito. Hoje eu tenho dúvidas, porque hoje vai parecer que está saindo no finalzinho do governo. Hoje é meio humilhante o Lupe defender a saída do governo Dilma. Eu tenho autoridade para isso. Eu tenho. Porque eu defendo isso há muito tempo. Mas o Lupe, qual é a desculpa que o Lupe vai ter agora para defender sair do governo? Qual? Porque está afundando? Vai ficar feio. Eu não vou começar a defender que fique. Mas eu tenho dúvidas que o PDT ficará muito mal na foto, como se diz, abandonando agora. Agora não sairia, agora abandonaria. O português é rico. Tem 2 verbos, sair e abandonar. Não são sinônimos. Sair do governo é quando
ele está bem e você discorda. Abandonar é quando ele está mal e você não quer afundar. Eu temo que agora não seja sair, seja afundar. Senador, e diante dessa sua visão hoje sobre o que o PDT se tornou, quando o partido fala em tentar uma candidatura própria em 2018, o senhor teria a intenção e teria a força de vontade para dar a cara como o principal motivador desse projeto ou não? A vontade, a cara, se expor, teria. Porque você pode dizer que tem quando é viável. Agora não é mais viável ser candidato. O PDT, a meu ver, através do Lupe, já escolheu que vai ser o Cid ou Ciro. Ou, como dizem nos bastidores, que um deles vai ser o vice do Lula, ou de algum candidato do PT. Então eu me considero absolutamente fora. Vou ficar no PDT brigando para fortalecer o partido. Senador, coincidentemente, o senhor vem a Fortaleza no mesmo dia em que o presidente do nacional do PDT, Carlos Lupe, também está aqui em Fortaleza. Confesso que eu não sabia. E também... Mas eu garanto que a minha vinda foi marcada com muito mais tempo, graças ao Gilmar, que me representa nesse lado literário. E coincidentemente também, hoje tem um encontro, na mesma hora que o senhor lança o livro, no encontro do PDT estadual, com a presença do presidente nacional. Não sabia e não fui convidado. Então não representa nenhum sinal de esse seu afastamento, assim, eu digo Não. na agenda oficial, não representa nenhum sinal de insatisfação com o partido? Não, eu não fui convidado. Agora, eu já tinha marcado isso há muito tempo. Essa é uma vinda que foi combinada. Tem o lançamento do livro hoje, tem uma palestra amanhã na universidade. Não, eu não sabia nada disso. Agora, eu não, mesmo que me convidem, não dá para eu ir. Mas não tem nada a ver com isso. E acho que a entrada já aconteceu. Não tenho nada mais a reclamar. Além disso, eu sou cidadão honorário do Ceará. Mas os Gomes são cidadãos naturais, então eles têm prioridade. Eles têm uma hierarquia superior a mim, enquanto eu estiver no Ceará. Uma coisa que talvez seja realmente positiva da vinda deles, pelo que eu conheço, é a vinda do prefeito. Porque fala-se que o governador, o prefeito, são pessoas ligadas a eles de muito prestígio. Então, essa entrada pode ser interessante, porque é a entrada de pessoas do executivo e com prestígio. Então, pode ser positivo. A gente vai ter que passar. A gente tem que perguntar quanto tempo eles vão ficar. Isso é que é a pergunta, porque a história... É isso que é preocupante, assim, É isso que é preocupante, né? Eu até usei uma frase meio dura um desses dias que me perguntaram o que é que acha da entrada do Ciro Gomes. Eu disse, eles não entram, eles passam. Então, aí tem que dar um tempo. Vai ver que vão dar uma grande contribuição. Os executivos, eu acho que vão dar uma contribuição. Isso eu acho. Porque vão praticar, vão fazer coisas e podem colocar o PDT em boa posição.